Que eu tenho toque. Abra sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo de número 10. Deus gosta das coisas no lugar. Deus não gosta de nada fora do lugar. Quem gosta das coisas fora do lugar é Satanás. Por isso que ele quer tirar você da presença de Deus. Porque esse é o teu lugar. Uma vez a gente estava fazendo evangelismo, isso há muito tempo atrás, e nós entramos numa casa para evangelizar. A moça nos recebeu, eu acho que era o lugar que ela chamava de cozinha. As paredes eram todas pretas, e não tinha nada a ver com a tinta. Preto de gordura. O fogão tudo sujo. Do lado do fogão um amontoado de roupa. Uma bagunça. E a gente foi falar de Jesus para aquela senhora. E a gente perguntou se ela queria receber Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ela falou, não preciso. Porque quem gosta das coisas desorganizadas, fora do lugar, sujeira, é Satanás. Eu quero dizer que na sua vida espiritual, Jesus ele veio para colocar tudo em ordem. Jesus não entrou no nosso coração para mudar nossa roupa só. Jesus não entrou no nosso coração para mudar algumas palavras que a gente usa. Jesus entrou no nosso coração para transformar a nossa vida. Jesus não entrou no coração de ninguém para tornar alguém melhor. Jesus não morreu na cruz para a gente ser melhor. Senão ele teria morrido em vão. Jesus morreu na cruz para mudar a nossa vida. E eu quero dizer para você, não aceite outra coisa na sua vida. Não permita outra coisa na sua vida, senão a transformação que o Espírito quer promover dentro de você. A transformação não acontece de fora para dentro. A mudança que Jesus propõe é de dentro para fora. Tem até uma canção que há tempos atrás cantava e dizia, de dentro para fora, vem reinar em mim. De dentro para fora. Eu quero dizer para você, a obra de Deus é dentro de nós. Jesus disse assim, os discípulos estavam perguntando, onde está o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. E a transformação começa aqui dentro de nós. E eu quero profetizar que dentro de você está acontecendo uma mudança. Dentro de você está acontecendo um reboliço espiritual. Dentro de você, sabe, coisas estão se movimentando, e parece que está bagunçando, mas na verdade é Deus organizando, porque a gente passou tanto tempo acostumado com a desordem, que quando Deus começa a colocar em ordem, a gente acha que está desorganizando, mas na verdade é Deus colocando tudo no seu devido lugar. E eu quero dizer para você, irmão, permita o Espírito Santo agir. Mas eu acho lindo porque a Bíblia diz que ele está na porta e ele bate. Ele não arromba. Quem faz isso é o ladrão. Ele não pula a janela. Quem faz isso é o ladrão. Não, ele gentilmente. O Espírito Santo ele é extremamente educado. Ele
posso entrar. Algumas vezes nesse bater a gente chora. Outras vezes nesse bater, sabe, nós somos levados a reflexões. Outras vezes nesse bater a porta do Espírito Santo na nossa vida, sabe, nós somos acordados de madrugada. A gente perde o sono, mas não é insônia. A gente perde o sono, mas não é, sabe, porque a gente está agoniado na alma. Não, é Ele chamando a gente para um lugar onde Ele quer transformar, mudar. Assim como Jeremias 18 diz que o olheiro pega aquele vaso quebrado, ele quebra tudo e ele faz um vaso novo. O olheiro não pega super bonder, super cola, seja lá o que você imaginar, e ele vai pegando os caquinhos e colando, e depois ele maqueia com uma cera. Não, o olheiro, ele pega aquele vaso rachado, quebrado, amassa tudo, torna pó de novo, e ele começa a refazer. E eu quero te dizer que você está aqui porque ele está refazendo a sua vida, está colocando em ordem a tua vida, porque depois que a gente está em ordem, chegou o tempo da gente receber as manifestações de bondade, misericórdia, graça de Deus sobre a nossa vida. Você entende isso hoje? Se você entende isso, dê um aplauso bem forte em nome do Senhor Jesus. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 10. A partir dessa noite, todas as terças-feiras, hoje é a última terça de agosto, e as próximas 4 terças-feiras, a gente vai estar numa série de mensagens, onde a gente vai falar sobre a linguagem sobrenatural da oração. Você pode olhar para o seu vizinho e falar: a gente vai aprender a orar, mas de uma maneira sobrenatural. Como assim, pastor? Nós achamos que oração é a gente pegar uma lista e falar: Deus, eu preciso disso, faça isso, não esqueça disso, hein? Senão não lhe sirvo mais. A gente chama isso de oração. Outros acham que oração é a gente pegar a palavra mais bonita que a gente encontrar no dicionário e falar: ó grande, terrível, precioso, magnânimo Deus. Também não. Até hoje, eu já falei várias vezes aqui, mas vale a pena ouvir de novo. Eu já falei que da igreja de onde eu vim falava uma palavra chamada beneplácido. Depois você procura no Google, que até hoje eu não sei o que é beneplácito. E uma vez eu ouvi alguém orando: pelo beneplácito da tua grandeza. Eu falei: você sabe o que é beneplácito? Sei não. Mas a pessoa achou a palavra bonita e usou na oração. E é interessante que quando a gente dá aula para um novo convertido, e por falar nisso a gente vai começar em setembro uma nova classe da Escola do Crescimento. Uma turma do primeiro módulo, a turma do segundo módulo, o pessoal que terminou o primeiro, e uma turma do terceiro módulo. A gente vai ter 3 turmas funcionando simultaneamente. Pastor, o senhor vai dar aula nas 3? Eu não sou onipresente. Uma semana eu vou dar numa turma, na outra semana eu dou na outra eu dou na outra. E os outros professores? Eu estou olhando para eles. Mas escuta, uma vez dando aula para o novo convertido, eu falei assim: você vai fazer a oração para a gente encerrar a aula? Não, pastor, eu nem sei orar. E aí eu fui ensinar ele o que é oração. E a gente nessas 5, a partir de hoje, contando com hoje, 5 terças-feiras, onde a gente vai falar sobre a linguagem sobrenatural da oração. Você quer saber? Não falta não. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 10, verso 10, diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria
resolve com bom êxito. Eu vou repetir: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Isso está na versão Almeida, revista e atualizada. Numa versão da Bíblia que eu gosto muito, chamada NVI, diz assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Olhe para o seu vizinho e diz assim: quando a gente age com sabedoria, a gente vai assegurar o sucesso. E tem uma terceira versão que eu queria compartilhar com você, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Tem algumas pessoas aqui na igreja que têm essa tradução. E ela diz assim, é interessante: se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Então eu quero dizer para você, querido, esse texto sábio, quem escreve esse texto foi um sábio chamado Salomão. O homem mais sábio que existiu na face da terra. Certa vez Deus pergunta para Salomão: Salomão, o que você quer? Eu vou lhe dar. Ele poderia pedir: eu quero maior reino, eu quero muito dinheiro, eu quero um reino poderosíssimo. Mas ele não pede nada dessas coisas, ele só pede: Deus, me dá sabedoria. E eu acho que eu li no livro de Tiago que diz assim: quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, livremente. E eu quero dizer para você, querido, seja sábio nas suas ações, não seja tolo nas suas atitudes. Não tome atitudes precipitadas, não tome atitudes sem antes planejar. O texto último que nós lemos diz: é mais inteligente planejar antes de agir. Escuta, no meio do calor das emoções, nós somos muito tentados a agir e não pensar. Nós somos tentados no calor da emoção a falar algo para a esposa, para o esposo. Nós somos tentados no calor do momento a gente levantar a voz contra alguém e depois a gente machuca a pessoa e mais ainda nós nos machucamos. Eu costumo dizer para a Cristiane, quando eu estou nervoso, eu falo: amor, deixa eu ficar quieto, porque eu conheço a minha língua. Eu conheço o machado que eu tenho, e se eu falar no momento do meu nervosismo, eu vou machucá-lo, eu vou machucar quem está do meu lado. Eu prefiro, acalma aí. Eu prefiro amarrar o gigante dentro de mim e falar: quieta aí. Como diz a canção do Ministério Zoe: aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. Pastor, agora como a gente aquieta a nossa alma? Quando a gente aprende a orar. Escuta, aquietar a alma não é a gente viver como os povos orientais. Existe um grupo chamado os ascetas. Quem é esse grupo? Eles acham que eles podem entrar num nível de espiritualidade, de santidade tão grande, e eles sobem e eles ficam em cima de um poste, às vezes meses, na mesma posição, e eles dizem que eles entram num nirvana, num alto transe. Escuta, não é isso que Jesus ensina para nós. Jesus não ensina para a gente também a gente não se isolar, mas Jesus ensina a gente a orar. E é interessante porque os discípulos de Jesus viraram para Jesus e falaram assim: mestre, ensina a gente a orar. E aí Jesus fala assim: olha, quando vocês forem orar, entra no quarto, tranca a porta, porque o Deus que vocês falam no secreto, Ele vai lhes recompensar publicamente. E quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como a gente perdoa quem nos deve. Não deixa a gente entrar em tentação, mas livra a gente do mal, porque teu poder, a honra, a glória para todo sempre. Jesus ensinou isso para os discípulos. Jesus ensinou a chave.
Escuta, essa chave chamada oração abre portas extraordinárias. E eu quero dizer para você, querido, que Deus está querendo trazer para nós, nesse mês de setembro, sabe, uma chave. Ele está querendo entregar. E eu quero dizer que você não vai ver fumaça, além da máquina de fumaça aqui, que joga no pessoal que toca mais perto aqui. E eu, muito inteligente, eu falei, eu vou sair fora daqui e eu vou começar a tocar ali. E aí eu deixei o William e o Diego aqui no meio da fumaça, a fumaça esconde eles, eu fico ali, louvado seja Deus. Agora escuta, querido, não vai aparecer no meio da fumaça um anjo com uma bandeja nesse mês de setembro, dizendo, olha, eis que tem uma chave para você. Não, a chave que Deus quer nos entregar chama oração. Oração. Você pode dizer, a oração é a chave que eu vou usar para mover no reino do Espírito aquilo que eu chamo de sobrenatural. Você entende isso, meu irmão? Agora escuta, esse texto vai falar para a gente de um princípio natural, mas que paralelamente ele estabelece um fundamento espiritual. Não tem como a gente agir sem antes a gente planejar. Porque o autor, o sábio, ele vai dizer, se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a versão, na linguagem de hoje, vai dizer, se você deixa o machado perder o corte, não afia. Aqui vai falar de uma responsabilidade que é nossa. Escuta, afiar o machado não é obra de Deus. Afiar o machado é uma tarefa minha e sua. Afiar o machado é uma obra que eu preciso exercitar. Agora, se eu sou negligente, relapso, e eu não afio o meu machado, o texto está dizendo, olha, se você não afiar o teu machado, você vai precisar de mais força para você alcançar um resultado que, se o teu machado tivesse afiado, você ia ganhar muito mais tempo. E a gente tem um costume, irmão, a gente prefere fazer mais força do que confiar. A gente prefere gastar mais do nosso tempo batendo do que a gente investir tempo orando a Deus. E lá em casa eu aprendo isso com essa santa mulher de Deus, que eu estou pensando em canonizar antes do falecimento. Porque tudo que eu vou fazer, ela fala, vamos orar. E uma vez eu, na minha insanidade, loucura, falei, Cristiane, tudo tu quer orar? Isso aqui a gente tem que fazer. Olha a oportunidade. Ela falou assim, você é o homem da casa. Você é o sacerdote. Então faz o que você achar bem. Falei, eu vou fazer. Muito macho. Muito peitudo. Fui lá e fiz. Quebrei a cara. E depois que eu quebrei a cara, eu falei, deu tudo errado. E eu louvo a Deus. Porque aquela frase maldita, eu te disse, não estava nos lábios dela. Ela falou, agora vamos orar para a gente refazer aquilo que você fez errado. Eu quero te convidar a orar. Essas terças-feiras eu quero convidar você a clamar a Deus. Eu quero convidar você a fazer menos e buscar mais. Eu quero, sabe, apontar um caminho para você. É um caminho de descanso. Porque quando a gente ora e entrega para Deus, irmão, sai um fardo tão grande da gente. Sai um peso tão grande da gente. E a gente coloca toda a expectativa nossa nele. E ele nunca falhou.
Agora deixa eu perguntar, e você, quantas vezes falhou? Ah, pastor, assim é covardia. Mas você acredita que a gente sabe que vai falhar, mas a gente prefere, escolhe deixar a oração para a última instância. Escuta a frase. Eu já fiz de tudo, agora eu vou orar. Já tentei tudo, agora é só a oração. Inverte a tabela. Vamos orar. E não precisa tentar tudo, porque depois da gente orar, a gente vai descansar nele e ele vai apontar o caminho. E quando ele aponta o caminho, o machado está afiado, um só golpe a gente racha a lenha. Machado sem fio. Pá, pá, pá. Deus, o Senhor não me responde. Pá, pá. O Senhor já abençoou ele, não me abençoou. Pá, pá. Vou parar de te servir. Pá, pá. Não sei mais o que fazer, Deus. É assim a nossa história. Porque a gente prefere usar e desgastar essa carcaça do que a gente separar tempo para dizer, Deus, eu não sei o que fazer com isso aqui, mas eu estou entregando para o Senhor em oração. Entende isso? Assim como afiar o machado torna o trabalho mais eficaz, existem recursos espirituais que tornam a tua caminhada com Deus mais frutífera. Eu vou repetir. Assim como no texto diz que se afiar o machado torna o trabalho do lenhador mais eficaz, assim também existem recursos espirituais que tornam a sua jornada e a sua caminhada com Deus muito mais frutífera. Pastor, e como a gente descobre isso? Só orando. Então dá uma piscada para o irmão que está do seu lado e diz assim, você topa orar, irmão? Abra a sua Bíblia, Zacarias capítulo 4, versículo de número 6. Zacarias capítulo 4, verso 6. Pastor, o senhor vai pregar todas as 5 terças-feiras? Não, estou pregando hoje. Semana que vem outra pessoa vai pregar. Na outra semana outra pessoa vai pregar. Na outra semana, se Deus assim me permitir, eu vou pregar. E a cada mensagem Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Você crê nisso? Zacarias capítulo 4, versículo 6, a parte B diz assim, não por força e nem por poder, em algumas versões vai dizer, não por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Escuta, irmão, existem áreas da nossa vida que não adianta você se esforçar, não adianta você suar a camisa, não adianta você, entrar em campo, dar carrinho e subir na cabeceada, não adianta nada do teu esforço, só uma coisa pode resolver, só quando você entrega tudo no Senhor e diz, eu vou depender do Espírito Santo, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Você está entendendo isso, irmão? Escuta, assim também existe um afiador espiritual. E eu quero dividir com você, nessas terças-feiras que a gente vai passar, esse afiador. Esse afiador vai tornar a sua vida cristã mais eficaz. Pastor, que afiador é esse? Quanto custa? Quanto eu tenho que pagar? É de graça, você não precisa pagar nada por ele. Esse afiador chama o falar em outras línguas. É a oração que o apóstolo Paulo vai dizer, ore em todo tempo com entendimento, mas também ore em espírito. O que é isso, pastor? É a oração em línguas. Alguns talvez estejam me ouvindo e dizem assim, pastor,
Eu não sou batizado com o Espírito Santo. Eu não falo em outras línguas, pastor. Eu acho tão lindo quando eu vejo alguém lá e começa a falar língua estranha. Eu falo, ai, que coisa maravilhosa. Escuta, não é uma coisa maravilhosa para você observar alguém falando. A oração em línguas é um afiador do teu machado, da tua vida, porque quando você afia o teu machado e você vai cortar a lenha, você é muito mais eficiente. E eu quero dizer que Deus tem para você uma vida espiritual frutífera, eficaz, eficiente, próspera, que vai gerar muitos frutos, que vai glorificar o nome dele, mas o que você precisa é orar em espírito, é viver uma vida no Espírito Santo. Você está entendendo isso aí, sim ou não? Pastor, mas eu não sei falar. E a gente não vai nessas terças-feiras ficar empurrando a sua cabeça e dizendo, fica falando glória, 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 que você vai falar em língua. Não! Não é isso. Orar em línguas não é isso. Eu já tive várias experiências. Eu vim de uma igreja tradicional, onde eu fui ensinado aqui na minha mente, no meu intelecto, que falar em línguas era coisa do passado e hoje já não se fala mais. E quando eu me deparei lendo a Bíblia Sagrada e buscando a presença do Espírito Santo, me despertou algo. A primeira coisa que aconteceu foi um despertamento espiritual dentro de mim. Eu falei, eu quero isso aqui. E aí eu fui para o meu pastor, que era o meu pai, eu falei, pai, por que a gente não fala em línguas aqui na nossa igreja? Ele falou, meu filho, vamos falar de outro assunto. Eu falei, pai, responde. Ele falou, meu filho, depois eu te explico isso. Sabe quando você não tem o que falar e você... Depois. Eu falei, tá bom, pai, é porque eu estou lendo aqui e eu queria que o senhor me ensinasse. Ele, meu filho, depois a gente vai aprender isso. E a gente começou a fazer e frequentar um retiro de 3 dias chamado Encontro com Deus. Quem já foi no Encontro com Deus? Levanta a mão aí, só para mim saber. Ok. Se você não foi, maravilha. Vai chegar a sua hora. Nesse encontro com Deus foi eu, meu pai e mais 2 pastores que ele tinha ungido ao ministério. E aí começou o encontro com Deus, uma bênção, glória a Deus. E a última mensagem que foi ter era sobre ser batizado com o Espírito Santo. Eu dei uma olhada para o meu pai, ele, treinador, né? Calma. E o pastor que estava pregando sobre o batismo com o Espírito Santo, ele desconstruiu toda a ideia errada que eu tinha ouvido sobre o batismo com o Espírito Santo. E quanto mais ele falava, mais eu queria ser batizado, mais eu queria receber aquilo que ele estava dizendo. E aquele homem de Deus eu o conhecia, e ele falava com tanta graça, com tanta unção do Espírito, e ele não precisava gritar, ele não precisava fazer pirotecnia para que eu acreditasse naquilo. Ele só falava da palavra, mas ele falava debaixo do poder do Espírito Santo. E quando terminou a mensagem, eu falei, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Ele falou, quem quer fica em pé. Eu fiquei em pé, olhei para o meu pai, mas eu estava com muita fome, eu queria aquilo. E aí ele passou, o pastor que pregou passou o microfone para o pastor que dirigia todo aquele encontro. E aquele pastor começou a fazer um barulho de vento no microfone. Receba o Espírito Santo. E tinha 120 homens, 60 caíram. Eu abri o olho e eu falei, caramba, isso é ser batizado? Eu não quero não. Eu fiquei com medo. Um monte de gente caindo. Eu falei, a única coisa que eu aprendi quando cai é que a pessoa está endemoniada. Eu não quero ficar com um demônio não. E aí ele começou e foi impondo as mãos sobre as pessoas, e os caras caíam desmaiados. Eu falei, cara, é muito diferente isso. Eu olhei para o meu pai e o treinador. Eu e meu pai eu estava na penúltima fileira e meu pai na última. Quando chegou a minha vez, eu não resisti, irmão. Eu tive que abrir o olho. Tinham 118 pessoas deitadas no chão, e só eu e o meu pai em pé.
Só eu e o velhinho. E o pastor empurrava a cabeça do meu pai. E o meu pai empurrava para frente, ele empurrava para trás. Falei, coitado do meu pai. E o pastor veio em cima de mim, começou comigo e soprou na minha cara e me empurrou. E teve uma hora que ele viu que a estrutura era grande, ele meteu a mão nas costas para dar uma força. Mas não derruba fácil. Eu firmei o corpo e abri o olho e olhei para ele. Ele entendeu, ele não quer ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria, mas eu não queria nada que fosse alguma coisa que precisasse da ajuda do homem. Porque eu li na Bíblia que quem batiza é o próprio Espírito. E quando acabou aquele momento, 118 pessoas deitadas no chão, eu e meu pai em pé, eu olhei para ele e o treinador. Entramos no carro e a gente foi buscar a Cristiane. Falei, pai, posso falar com o senhor? Ele, fala, meu filho. Eu respeitava muito meu pai, como pai e como pastor. Falei, foi tremendo, mas não entendi aquele negócio do desmaio, não. Ele falou, fica tranquilo. A Bíblia diz para a gente ouvir de tudo e reter o que é bom. O que foi bom para a gente, vamos voltar para a igreja trabalhar. O que você não entendeu, o Espírito de Deus vai ensinar a gente, meu filho. Ele era o melhor. Falei, então estamos juntos. Aí fomos lá no CIEP, onde essa santinha estava. Quando a gente se encontrou, e no meio daquela, o que parecia uma desordem, mas Deus estava pondo ordem, a gente estava noivo. Deus falou assim, você vai casar no dia 9 de junho de 2001. Eu não tinha R$1. Falei, caramba, eu estou com muita vontade de casar, que eu estou até ouvindo data. Quando a gente se encontrou, eu falei, Cristiane, eu tenho que falar um negócio. Deus falou comigo a data do casamento. Ela, ai amor, Deus falou comigo também. Falei, cara, eu acho que ela também está com muita vontade de casar comigo. Falei, eu vou perguntar para ela qual foi a data, porque se for diferente, não é Deus não. Falei, qual a data? Ela é 9 de junho desse ano, 2001. Falei, não acredito. Eu falei, Deus falou a mesma data comigo. Ela, amor, eu também fui batizada com o Espírito Santo. Eu estou falando em língua, quer que eu fale agora? Eu falei, aí não, amor. Aí não. Eu fiquei com raiva agora, irmão. Falei, poxa, eu não fui, o pastor me cuspiu, fez um vento, me empurrou, forçou a barra, não rolou nada. E ela, ai amor, foi tão bom, parecia que eu era uma pena assim, ó. Eu caí no chão. Falei, mas o que tu sentiu? Ela falou, ai amor, foi tão gostoso. Ai, eu quero falar em língua toda hora agora. Só para me fazer raiva, irmão. Só para me botar água na boca. Eu voltei para casa, eu falei, Deus, o Senhor não me ama, não. Deus, tem algum problema espiritual comigo? Deus, eu estou em pecado. Qual é o problema? Por que ela foi, eu não fui? Deus, fala comigo. E eu comecei um tempo de buscar aí, ser cheio do Espírito Santo. Eu queria tanto falar em línguas, irmão. Eu ia para o culto, porque na ideia, quando eu fosse batizado com o Espírito Santo e fosse falar em língua, eu ia cair no chão. E aí eu preparava a roupa do domingo. Eu falei, cara, eu vou com essa roupa aqui, porque se cair no chão com essa não vai sujar tanto, a blusa é mais comprida, não vai aparecer a barriga. Eu vou deixar a calça para não aparecer a caixa econômica. Preparava todo o ambiente, irmão. Falei, não, o culto vai ser bênção, Deus vai fazer. E sabe o que acontecia? Nada. Sabe por quê? Porque quem batiza e quem dá e quem entrega é Ele. Mas Ele parece que vai aguçando, igual Ele está aguçando em você, o desejo de encontrar Ele. A vontade de, eu quero isso na minha vida também. Eu quero dizer que essas terças-feiras que a gente vai ter, vai ser para te provocar.
Eu vou orar a Deus para Deus provocar você. Para você sair daqui hoje provocado, instigado. Você falar, cara, eu tenho que ser batizado. Eu quero falar em outras línguas, eu quero orar em espírito. Talvez tenha gente que esteja me ouvindo e fala, pastor, nem sei que negócio é esse. Fica tranquilo, que a gente vai, além de ensinar para colocar base, nós vamos orar. Porque não é a minha mão, não é a mão da pastora, não é a mão da pastora Alice, não é a mão de nenhum líder da igreja. É Ele que vem. A gente cantou uma canção, o que dizer e o que fazer quando Ele vem. Mais do que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Escuta, eu quero que você seja provocado para você desejar o Espírito Santo, para você ansiar por Ele. Sabe, igual um encontro com uma pessoa, você já marcou um encontro com uma pessoa? Escuta, toda terça-feira o Espírito Santo vai marcar um encontro com a gente aqui, 19h30, Ele vai estar aqui. Quando eu conheci a pastora, eu marquei um encontro com ela. Eu falei, depois do culto de jovens a gente vai se ver na sacada da igreja. E eu não fui no encontro, irmão. Quase que eu perco. E quase que eu não dou oportunidade para ela de casar comigo. Escuta, quando a gente marca um encontro com o Espírito Santo, Ele não faz igual o pastor que falta. Ele sempre comparece. E hoje eu marquei um encontro com Ele aqui. Eu quero dizer que enquanto eu prego, enquanto estavam tocando, enquanto, sabe, os alunos do canto estavam cantando, quando começou o culto, através da oração, Ele já estava aqui. E a cada passo que eu e você demos ou vamos dar em direção a Ele, você vai sentir mais a presença dEle. E quanto mais você sentir a presença dEle, mais Ele vai envolver você. Agora existe alguém que está interessado em colocar um monte de minhoca e paradigma na sua mente, porque ele não quer que você receba isso, aprenda isso, usufrua disso, tome posse disso, ou qualquer outra palavra que você queira usar. Tem uma pessoa que não quer, chama Satanás. Porque ele quer tirar isso de você, porque isso vai lhe fazer desfrutar de uma vida espiritual plena. Agora, a primeira coisa que eu quero desconstruir aqui na sua mente é que as pessoas acham que quem fala em língua é mais espiritual do que outros. Eu já vi gente que fala em língua e fala palavrão. Fala em língua e xinga um monte. Fala em língua e é brigão. Fala em língua é maldizente. Fala em língua e tem olhar malicioso. Fala em língua e fala dos outros. Escuta, falar em língua não é termômetro para medir espiritualidade. Falar em língua é uma arma e uma ferramenta que Deus nos deu para a gente estar mais próximo dEle. Pastor, mostre isso na Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo vai escrever para a igreja que estava em Corinto. E ele começa no versículo 1 dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons. Opa, tem alguém comigo ou só Noemi? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizes ou que profetizeis. Verso 2: pois quem fala em outra língua, não fala para quem? Não fala aos homens, senão para Deus, visto que ninguém entende, em espírito ele fala. Escuta, quando eu falo em línguas, eu estou falando direto com Deus, é uma conexão minha com Deus. E quando eu estou falando direto com Deus, a Bíblia diz que o meu homem interior, o meu homem espiritual, você tem um ser
espiritual em você, ou na verdade você é um ser espiritual, que habita, sabe, tem uma alma e que habita num corpo, mas nós somos seres espirituais, e quando você nasceu de novo, o seu espírito foi recriado em Deus. Pastor, me explica melhor isso. Vamos lá, vou com calma. Quando Adão peca, o homem é separado de Deus, ali é uma morte. Morte significa separação. Quando uma pessoa morre, está se separando para sempre da gente. E quando Deus fala para Adão, Adão, não coma do fruto do jardim, porque se você comer, você vai morrer. O Adão não morreu a morte física, mas ele morreu a morte espiritual, porque ele se separou de Deus. E nós recebemos a herança de Adão, então nós já nascemos separados de Deus. Só tinha uma pessoa que podia fazer a ponte nos ligar, chama Jesus. E quando eu e você recebemos Jesus, Jesus vai falar lá em João capítulo 3, um dos maiorais dos fariseus, chamado Nicodemos, vai procurar Jesus. E ele vai procurar Jesus de noite e diz assim: como é que eu faço? Fala para mim, Jesus, como é que eu faço, bom mestre? Jesus fala assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí o Nicodemos faz uma pergunta: mas como é que eu, sendo velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe? Eu imagino Jesus dando um sorrisinho assim para ele: ô Nicodemos, você é um catedrático, você está me perguntando isso? Não é entrar dentro do ventre da sua mãe, você vai nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Jesus estava falando, sabe o que? Quando nós recebemos a Cristo, quando recebemos a Ele, nós nascemos de novo. Quem nasce de novo é o Espírito. Então, se você nasceu de novo, eu quero dizer, você não entrou para a igreja, você não virou crente. Sou crente agora. Você não entrou para a igreja, quem entra sai, quem vira desvira. Você nasceu de novo. Não, vou repetir, você nasceu de novo. Você é nascido de novo, irmão. A gente estava em Israel, no lugar onde Jesus foi sepultado. E tinha um guia local que estava nos ensinando a respeito de toda a geografia, história, política que tinha acontecido ali. E um dos pastores viu que o cara falava de Bíblia, ele ia recitando um texto após o outro, e a gente estava maravilhado com o que aquele cara estava dizendo. E aí um pastor levantou e falou assim: ô irmão fulano de tal, você é crente? Ele deu um sorrisinho. Eu nasci de novo. Eu falei: irmão, é mais do que a gente virar crente, é nascer de novo, é experimentar do novo nascimento em Jesus. E eu quero dizer que você nasceu de novo, você é um ser espiritual. E como espirituais a gente precisa pensar como seres espirituais. Agora voltando lá para o texto diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende, em espírito ele fala em mistérios. Verso 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Esse termo edifica no grego chama oikodomos, que significa edificar em vida, edificar a partir da fundação. Deus quer que a minha vida e a sua, ela comece a crescer a partir da fundação. E qual é a fundação? A fundação é a palavra, a fundação é a verdade, a fundação é Jesus. Ele quer que a tua vida esteja enraizada em Jesus, meu irmão. E quando eu começo a falar em línguas, eu estou crescendo, mas não crescendo diante dos homens, porque quem fala em língua, o homem não entende nada, mas eu estou crescendo diante do Senhor. Eu estou ficando mais forte, edificado diante de Jesus. Você está entendendo isso, querido? Pastor, então qual é o propósito do falar em línguas? O propósito é a tua edificação. O propósito não é você virar o Superman da fé. O propósito não é você dizer: olha, agora eu estou muito santo, agora ninguém me para, agora eu estou imparável, imbatível, agora eu sou o super
super aliançado. Não, não. Quando a gente ora em línguas, a gente está edificando o nosso homem espiritual e a gente vai se fortalecendo em Deus. E quanto mais eu me fortaleço em Deus, mais a minha vida frutifica. Mais eu faço a vontade dele, menos eu faço a minha. Mais eu morro para mim mesmo e mais ele vive em mim. Mais a minha vida expressa Cristo e expressa menos o Júnior mesmo. E aí a gente vai entender o que Paulo vai dizer. Já não vivo mais eu. Cristo que vive em mim. Cristo viva em nós. Cristo viva nessa casa. Quem subir a escada possa perceber Cristo nesse ambiente. Porque você está aqui. Porque você se move. Porque você está se movimentando como Cristo. Porque você fala como Jesus, você abraça como Jesus, você toca as pessoas como Jesus, você olha as pessoas como Jesus, você ouve as pessoas como Jesus. É isso que quando a gente ora, o sobrenatural acontece. Porque Deus vai dar o coração das pessoas para a gente. Como assim, pastor? A gente vai roubar? Eu vou olhar para a Lívia e Deus vai me dar o coração dela. Deus vai falar o que ela está sentindo. E eu vou orar por ela. Eu vou orar com muito mais eficiência. E quando eu encostar a minha mão no ombro dela, ela vai sentir o toque de Jesus, não por causa de mim, mas por causa daquele que está operando através da minha vida. Quando nós nos reunimos como igreja, agora imagina isso acontecendo como congregação. A gente se reunir aqui no domingo, 9 da manhã, 18, na terça, e a gente chegar aqui, o nosso único motivo seja glorificar Ele. Quando o incrédulo chegar aqui, ele vai ser tocado por aquilo que está na nossa vida. O que sai da nossa vida não é outra coisa senão a vida de Jesus, irmão. Não vai sair nada do Júnior, não vai sair nada da Lívia, não vai sair nada da Gabriela, não vai sair nada de Josélia, não vai sair nada da Luísa, não vai sair nada da Noemi. O que vai sair de nós é Cristo para as pessoas. Escuta, as pessoas não querem ter uma experiência com a igreja, elas querem ter uma experiência com Cristo, irmão, porque uma experiência com a igreja tem outra, que tem cadeira melhor, que tem refrigeração melhor, tem som melhor, tem louvor melhor, tem pastor melhor, tem qualquer outra coisa melhor, mas as pessoas precisam entrar aqui, elas precisam ter uma experiência com Cristo ressurreto, com Cristo vivo, irmão, que vive na minha vida e vive na sua, e que a gente busque isso através da oração, para que a nossa vida manifeste Ele. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, irmão. Você entende isso? Aí a gente vai minimizar os nossos eus. Eu não acho bom, eu não acho certo, eu não acho que deve, eu acho que deve. Aí o eu vai morrendo. E aí no lugar do eu, é Ele. Ele reina. Cantamos para Ele. Servimos a Ele. Adoramos a Ele. Dançamos para Ele. Cantamos para Ele. Limpamos para Ele. Cuidamos das crianças para Ele. Pastor, onde está isso na Bíblia? Eu acho que eu li ele dizendo assim: quem faz alguma coisa para algum desses pequeninos está fazendo para mim. Se você está fazendo para o pastor, desculpa, eu até agradeço, não vou ser mal educado, mas não é o propósito. Se você faz para a pastora, desculpa, somos educados, somos gratos, mas não é isso. Você tem que fazer para Ele, por causa dEle. Tudo que eu faço e me movo, por Ele eu estou fazendo.
Esse tempo a gente tem feito gabinete um após o outro. Pastor, o senhor gosta? Estou fazendo para Ele. Eu não tenho mais querer. Um dia a gente chegou aqui 7, saímos daqui 9. Pastor, o senhor gosta da igreja? É uma igreja. Mas eu fiquei aqui porque a minha vida é dele. E eu me movo para Ele. A Cristiane falou assim: amor, estou preocupado que as meninas elas estão ficando cansadas. Eu falei: a nossa família é dele. Então nós vamos nos mover para Ele. Então elas vão crescer num ambiente entendendo: tudo é dele. Tudo que a nossa família faz é para Ele. Tudo que nós pensamos é para Ele. Toda a nossa vida gira em torno dEle. E eu só descubro isso quando eu oro e busco nesse livro. É mais do que a gente ter um local sociável onde a gente faz bons relacionamentos e bons amigos. Uma hora a gente não tem mais bons relacionamentos e bons amigos, a gente vai embora. Agora, se eu estou aqui por causa dele, me movo por ele. E eu oro, e quando eu oro, uma chave vira. Essa é a proposta.